Tererá Xangô, nosso pai, filho de Umbanda não cai. Tererá Xangô, nosso pai, filho de Umbanda não cai. Tererá Xangô na Calunga, Tererá Xangô. Tererá Xangô, nosso pai, Tererá Xangô. Tererá Xangô na Calunga, Tererá Xangô. Tererá Xangô, nosso pai, Tererá Xangô. Tererá Xangô, nosso pai, filho de Umbanda não cai. Tererá Xangô, nosso pai, filho de Umbanda não cai. Tererá Xangô, nosso pai, filho de Umbanda não cai. Tererá Xangô, nosso pai, filho de Umbanda não cai. Caô! Cadê? Muita paz, muita luz. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso querido e amado Pai Xangô. Aqui no livro Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, editora Madra, escrito pelo nosso pai Rubens Saraceni de Ogum, tem aqui na página 157 algo sobre Xangô. E nós vamos compartilhar com você. Olorum gera tudo em si e uma das suas gerações é a justiça divina, que dá o devido equilíbrio a tudo que gera. Essa sua qualidade equilibradora está em tudo e em todos, e mantém toda a criação divina em equilíbrio e harmonia, dando a tudo um ponto de equilíbrio. Olorum gerou nessa sua qualidade equilibradora de tudo e de todos uma divindade que é em si mesmo um equilíbrio divino, que dá sustentação a tudo que existe, tanto animado quanto inanimado. Surgindo o trono da justiça divina, divindade unigênita, porque é o orixá do equilíbrio, da razão e do juízo divino. Deus é justo e tudo gera com equilíbrio, pois tudo atende a uma verdade sua, e as suas criaturas, espécies e seres, e Xangô, orixá da justiça, independente de nossa vontade, para atuar sobre nós, já que ele é em si mesmo essa qualidade equilibradora, nosso divino Criador. Na página 158, nós damos um saltinho lá para alguns dos parágrafos. O parágrafo 2 diz assim: mas Xangô, como qualidade divina, está na própria gênese das coisas como força coesiva, que dá sustentação à forma que gera, agregado assume, ou seja, ele está na natureza das coisas como o próprio equilíbrio. Pois só assim elas não deixam de ser como são. Ele tanto é o ponto de equilíbrio que dá sustentação à estrutura atômica também de um átomo, como é a força que dá estabilidade ao universo e a tudo que nele existe, seja animado, seja inanimado. Vamos dar um salto mais para baixo um pouco, mas os 4, 5 parágrafos para baixo, e diz: com isso explicado, podemos entender a importância que tem essa qualidade divina, que na Umbanda havemos nos procedimentos retos, justos e ajuizados dos caboclos de Xangô. Por isso, quando evocamos a presença dele, só o fazemos se for para devolver o equilíbrio e a razão aos seres e procedimentos desequilibrados e emocionados, ou para clamar pela justiça divina, que atuará em nossa vida anulando demandas kármicas, magias negras, etc., devolvendo-nos a paz, a harmonia e o equilíbrio mental, emocional, racional e até nossa saúde, pois para estarmos saudáveis devemos estar em equilíbrio vibratório também no corpo físico. Bom, aí aqui no final desse texto, já na página 159, fala um pouco sobre a oferenda de Xangô. Aqui, ó, ele está sugerindo velas brancas, vermelhas e marrom, cerveja escura, vinho tinto doce, licor de ambrósia, flores diversas, tudo depositado em uma cachoeira, montanha ou pedreira. Água de Xangô para lavagem de cabeça, no caso a maci, caso queira fazer uma macia para lavagem de cabeça. Água de cachoeira com hortelã macerada e curtida por 3 dias. Bom, vamos falar um pouco aqui, né? Depois tem um outro tópico chamado senso de justiça, que é importante. Como já foi falado, Xangô na Umbanda, geralmente representado pela cor marrom, velas marrons também. Alguns falam que isso vem do sincretismo, por conta da roupa de São Lázaro, que geralmente a Igreja Católica pintava como uma veste marrom,
e as pessoas associaram a São Lázaro. Isso tem um fundo, sim, de verdade. Porém, o marrom de Xangô não vem só da roupa de São Lázaro. O marrom de Xangô, ele vem de toda essa questão voltada à energia da terra e essa força voltada à terra enquanto irmã das pedras. Então, há um casamento com a natureza nisso tudo. Tá? Então, Xangô na Umbanda é representado pela cor marrom. Você até pode, aquilo que eu falei, dependendo da conexão com o seu orixá, ele vai sugerir quais cores a mais ele quer nas contas dele. As contas que vão no pescoço. Então você pode ver sim, não tem problema nenhum. Um filho de Xangô que mescla o branco com marrom e laranja, marrom com vermelho, vermelho com branco, já vi gente usar vermelho com branco. Então, isso varia muito da conexão com o seu orixá, mas via de regra marrom. Tá? Via de regra marrom. Muitos têm medo de Xangô, achando que Xangô é o punidor, né? Xangô é aquele que mete bronca ali, não tem conversa, e como todo mundo tem uma culpinha no cartório, muita gente tem medo de Xangô. Não precisa ter medo de Xangô. Xangô, ele vem trazer o equilíbrio, vem harmonizar as coisas. Caso o ser se negue a receber o equilíbrio, se negue a reparar os danos causados contra si e contra o próximo, aí a coisa complica pro lado da pessoa. Que aí vai se inquisilar, né? Aí vai se inquisilar, e se inquisilando fica complicado. Se inquisilando fica complicado. Porque a vida da pessoa começa a travar em diversas áreas. Mas o senso de justiça de Xangô é sempre por o bem. Ah, mas eu sei que Xangô, se você fizer um trabalho para Xangô, pode até fechar um terreiro. Já aconteceu de fazer trabalho para Xangô e fechar 3 terreiros. Por quê? Porque estavam fazendo macumba para me destruir. Eu não merecia, entreguei para Xangô a oferenda, fiz o trabalho. E na época, eu me lembro bem que os 3 terreiros fecharam no mesmo mês. Ficaram um tempão fechados. Então, por quê? Porque Xangô deu a determinação para que fossem esgotados e recolhidos aqueles portais daqueles lugares. Estavam servindo para perseguir pessoas que faziam o bem. Vamos dar continuidade aqui no subtítulo Senso de Justiça, página 159. Sentido da justiça, desculpa. O segundo parágrafo diz assim: saiba que o instintivismo primitivo deve ser transmutado lentamente em sensos, senão nós nos tornamos egoístas, possessivos, vingativos, intransigentes, intolerantes com os nossos semelhantes e com nós mesmos. Já quanto à emotividade apaixonante, ela deve ser refreada pelo senso equilibrador do senso da justiça, senão nos tornamos pessoas que se sentem injustiçadas a todo instante por nossos semelhantes ou nos sentimos inferiorizados, abandonados, traídos, menosprezados, porque a emotividade não suporta nenhum tipo de contrariedade, levando-nos a ver qualquer ação refreadora dela como ofensa pessoal. As pessoas instintivas não desenvolveram o senso de justiça e a vida delas resume-se a uma permanente busca de satisfação pessoal, ainda que essa se processe às custas de seus semelhantes. Essa satisfação pessoal deve ser vista de forma abrangente, pois uma pessoa instintiva costuma procurá-la em todos os sentidos da vida e tudo tem de ser para ela e por ela, senão se sentirá preterida e injustiçada. E, em consequência, torna-se intolerante e mesquinha. Vamos às pessoas instintivistas. Tá. No campo profissional, buscam os cargos de destaque social ou de chefia e os mais bem remunerados, pois sua satisfação pessoal não aceita nada que seja subalterno.
No campo religioso, buscam destaque dentro dos grupos que frequentam. Se é um religioso, quer estar acima de todos. Se é um assistente, quer toda a atenção para si, não se importando com mais ninguém. No campo familiar, tem de ser o dono da família e não aceita ser contrariado por ninguém. No campo amoroso, não se importa com sentimentos alheios, pois os seus é que devem ser satisfeitos, e não se importam nem um pouco com o das pessoas à sua volta. No campo pessoal, querem ser o centro das atenções, querem ser bajulados e não aceitam nenhum tipo de crítica ou advertência. Página 160. Agora vamos às pessoas emotivas. No campo profissional são inseguras, imaturas e dispersivas, e não raramente sentem-se perseguidas, humilhadas ou desprezadas pelos colegas, pois suas emotividades as impedem de se desenvolverem relacionamentos fraternos. Os únicos que elas conseguem desenvolver são com envolvimentos pessoais e com as pessoas relacionadas com elas não lhes e caso as pessoas relacionadas com elas não lhes deem a devida atenção, logo são evitadas ou repelidas, porque passam a ser vistas como traidores, desleais, etc. No campo amoroso, as pessoas emotivas são dependentes do seu par, são ciumentas, são possessivas e apaixonam de tal forma os seus relacionamentos que se tornam sufocantes e inconvenientes. No campo familiar, as pessoas emotivas são focos de desequilíbrio familiar e, não raro, tornam a vida da família um tormento, já que ou são o foco da atenção de todos, ou outros membros dela o tratam a todos como seus adversários. Bom, vocês vão perceber aqui, né, que nessa parte falando sobre Xangô, ressalta bastante Xangô, não como aquele justiceiro, mas Xangô como um equilibrador. Na verdade, ele é as duas coisas, ele é equilibrador e justiceiro. E a egrégora de Xangô, ela é muito forte. Tá? Os filhos protegidos por Xangô, as pessoas que, mesmo que não tenham o Xangô na coroa, mas buscam o Xangô para alguma situação e explicam a situação ali em pensamento, os seres vinculados a Xangô vão levar aquela energia ao trono da justiça e pode ter certeza que a sua causa, dentro de ordenação divina, vai ser solucionada da melhor maneira. Tá? Da melhor maneira. Então, se você está com alguma situação nesse momento, você está passando por uma injustiça, você está passando por uma perseguição, faz tempo que você não tem paz, não consegue dormir nem comer direito por conta de uma situação, faça essa oração a Xangô. Tenho que acender uma vela? Fica a seu critério, mas é essa oração, independente de vela ou de oferenda, de qualquer coisa. Você vai fechar os seus olhos, vai respirar profundo e lentamente, vai soltar o ar bem devagar, pois você pode abrir os olhos sim, e é bom você ter essa oração anotada num papel, e você vai dizer assim: Caô cabecile, Xangô, atotô, meu Pai, que os pensamentos negativos não consigam furtar de mim as minhas energias. O pensamento positivo, que é um dos tesouros mais preciosos que a mente pode carregar, sejam presentes em minha mente. E caso penetre algum pensamento negativo em minha mente, e ele tentar se tornar força dominante, causador de infelicidades, doenças, desgraças, pobrezas e outras coisas, que o pensamento positivo prevaleça sobre os negativos. E apesar dos meus defeitos como ser humano, que as forças dos encantados, a força dos orixás, a força do meu Pai Xangô, possa restabelecer e restituir a minha vida, pelo Cristo que é em mim manifestado, quanto às antipatias que lançam contra mim, que sejam todas dissipadas. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço ao meu Pai Xangô. E pede, ou se não tiver nada para pedir, só agradece. Terminando os pedidos, e diz que a concretização do que aqui foi solicitado
sem causar prejuízo, ofensas ou mágoas a quem quer que seja alcançada. E que as minhas palavras, em forma de petição, sejam acolhidas por Deus, sob a égide de meu Pai Xangô. Salve, salve. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Gente, tudo que você pedir numa oração e você estiver ali concretizando a imagem verdadeira daquilo, a espiritualidade vai promover grande organização na sua vida até que você alcance aquela situação. Tá bom? É isso, gente. Que Deus abençoe cada vez mais e que nunca lhe falte a justiça do nosso Pai Xangô. Que Jesus, Maria e José, na unidade do Espírito Santo, lhe conceda muita paz, muita luz e proteção. Que nunca lhe falte o axé dos orixás. Nunca lhe falte o axé do nosso Pai Xangô. Atotô, meu Pai.